Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Como é bom a gente ter um tempo na presença de Deus, nós separarmos um tempinho para adorarmos o Senhor, e nós estamos aqui para fazer isso agora. Nós queremos convidar você também para junto conosco, termos esse tempo de qualidade, de adoração, de louvor na presença de Deus. A palavra de Deus diz: venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos pedir para Deus que Ele esteja fazendo a sua vontade sobre a nossa vida, em cada um de nós. Amém? Vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluias! Glória a Deus! Nós te adoramos, Senhor, nesse momento. Vamos cantarmos uma canção. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono do céu. O Senhor glorificamos o Teu nome, Jesus. Não há ninguém como Tu, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra, do universo e de todas as coisas.
Nós estamos na Tua presença, Senhor. Glorificamos o Teu nome nessa hora, Senhor. Aleluia. Glória. Amém. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus e quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, de consolo ao coração de cada um de vocês. Temos vivido em tempos de dúvidas, tempos de incertezas, mas nós sabemos que a palavra de Deus sempre tem uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento para nós que cremos na palavra do Senhor, que cremos nas suas promessas. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós também percebemos que muitos homens também um dia se indagaram, muitos homens de Deus da história bíblica passaram por lutas e por dificuldades, aonde a sociedade, aonde o mundo que eles viviam estavam sofrendo, estavam passando por guerras, por lutas, por provas. E uma dessas estão relatadas nos Salmos de Davi, no Salmo capítulo 11, no versículo 3, quando ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, quando destrói-se tudo aquilo que serve de fundamento, quando nós estávamos acostumados ou pautados e temos a nossa própria zona de conforto, aonde aquilo nos trazia de certa forma uma segurança, aonde isso de certa forma nos produzia um conforto espiritual também, e temos experimentado tempos difíceis agora, com o advento dos fechamentos dos nossos templos, com as dificuldades de nos aproximarmos agora mais uns dos outros, mas a palavra de Deus tem resposta para todos nós. Mas o interessante é que quando Davi lança essa pergunta, ele não olha para dentro de si, ou para a sociedade, ou para os homens, para encontrar uma resposta. Ele não tem uma resposta de imediata ou simplória para oferecer, assim como também muitos de nós que somos líderes, que se envolvemos com liderança de igreja, nós também não temos uma resposta muito simplória para lhe oferecer, mas nós temos a palavra de Deus, que é o firme fundamento, que é a nossa certeza eterna. E no versículo 4 ele não responde olhando para dentro de si, nem olhando para as circunstâncias, ele não responde olhando para a sociedade ou para o mundo a qual ele estava inserido, mas ele responde olhando para Deus. Ele responde assim no versículo 4: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então o salmista ele nos incentiva e ele nos leva a não olharmos mais para as circunstâncias, a não buscar dentro de nós mesmos as respostas para tempos difíceis, a não olharmos para dentro de nós mesmos para buscarmos as respostas para situações como essa que temos vivido como igreja, como nação, como cidadãos também que somos e como pessoas, mas ele nos leva a olharmos para a grandeza de Deus. Ele nos incentiva a olharmos e dizermos: Deus está no seu alto e sublime trono. Ou seja, nenhuma das circunstâncias a quais nós passamos aqui nessa terra, nenhuma das lutas a quais nós enfrentamos, quer seja ela desse momento, dessa situação, quer seja ela em outras demandas que nós passemos, Deus continua o mesmo. Ele não muda, ele está assentado no alto e sublime trono. Mas mais do que assentado, o salmista ele diz que Deus está nos assistindo. Ele está assistindo a minha e a sua luta. Ele sabe quando eu e você passamos por dificuldades, quando o nosso coração teme, quando a nossa fé esmurece, quando estamos sós, quando estamos com medo. Deus ele tem nos assistido. O salmista está dizendo isso. Ele atenta e olha para os seus filhos, os justos. Eu e você que fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós encontramos em Deus a esperança e a vida que nós precisamos. Mas então por que Deus não se abala então com as más notícias? Por que Deus ele não se deixa levar ou se influenciar por tantas situações difíceis que temos vivido? Porque Deus ele vive em outro âmbito. Deus não pensa como nós pensamos, os planos deles não são como os nossos, e a própria palavra de Deus nos diz isso no livro de Isaías 55, no versículo 8 e no versículo 9, que diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, Deus não perdeu o controle das nossas vidas, Deus não perdeu o controle dessa sociedade, nem do mundo, Ele continua cuidando. As perguntas que têm indagado o coração do homem sem Deus é: se Deus está no controle, por que situações como essas acontecem? Por que situações como essa assolam ao mundo e o nosso país? Queridos, Deus não perdeu o controle. Ele tem sondado as nossas mentes e os nossos corações. Ele tem purificado a sua igreja, Ele tem levantado para si um povo comprometido, um povo que o ama, um povo que se importa com as causas de Deus. Numa situação dessa como vivemos, em uma situação muito atípica, onde os nossos templos não podem estar abertos, nós percebemos que agora a igreja perdeu as paredes e ganhamos o mundo. Agora o mundo é a nossa igreja. Agora já não temos mais as placas, agora nós temos um ao outro. Agora temos a mim e a você, para levarmos uma palavra de conforto e de consolo para o mundo, e dizermos às pessoas que estão vivendo angustiadas, temerosas, com medo de que dias melhores virão, e de que Deus continua sendo o mesmo, e Ele está lá, como o profeta Isaías o viu, e como o salmista Davi o viu, assentado no alto e sublime trono, e Ele continua no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e o teu coração, que você possa ser um agente, um proclamador de boas notícias, um proclamador de boas notícias. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem perdido, e nós temos o privilégio de podermos partilhar o Evangelho do Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, neste momento em que vivemos tão afastados uns dos outros, mas nós usamos o recurso a qual o Senhor tem nos concedido, que é a internet, que é os meios de comunicação, e você pode levar uma palavra, um abraço, um versículo bíblico, uma palavra de esperança ao coração de um amigo, de um familiar, de um irmão. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua casa, e que nesse período você aproveite para estar mais perto do Senhor, que você aproveite para ler mais a sua palavra, reúna sua família, sua casa, chame os seus filhos, sua esposa, faça um culto de adoração ao Senhor, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Pai nosso, que está no céu,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém.